Seja bem-vindo ao propósito 150 dias para crescer com os Salmos. Esse propósito nos foi dirigido pelo Espírito Santo, que nos mostrou que o livro dos Salmos traz uma grande oportunidade de aprofundamento do nosso relacionamento com Deus. Primeiro, porque o livro de Salmos é um livro de louvores. No hebraico, o livro de Salmos se chama Tehillim. Se escreve T-E-H-I-L-I-M e Tehillim quer dizer louvores. Segundo, porque quando você começa a leitura dos Salmos, o Salmo de número 1 diz como ser bem-sucedido. Ele fala que você será bem-sucedido, bem-aventurado, feliz, se você não andar no caminho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores e não se assentar na roda dos escarnecedores, que são aqueles que jogam conversa fora e que falam mal das outras pessoas, mas ao invés de andar com essas pessoas, você meditar na lei do Senhor dia e noite para fazer o que está escrito na palavra de Deus. Porque se você fizer isso, você vai ser comparado a uma árvore que está plantada junto a um ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não secam. O ribeiro de águas significa que você vai estar ao lado da palavra de Deus, que vai trazer a fonte, a conexão com Deus. As folhas que não secam significa que você sempre terá fé, paciência, amor, mansidão, comunhão com Deus. E os frutos dados na estação própria significa que você, na infância, na adolescência, na juventude, na idade adulta, na velhice e até mesmo quando com a morte, vai estar sempre com Deus, produzindo aquilo que Deus tem de bênçãos para a sua vida. E o livro de Salmos termina com o Salmo 150, dizendo que todo ser que respira louve ao Senhor. No meio do caminho entre o Salmo 1 e o Salmo 150, o livro dos Salmos vai passando por várias circunstâncias da vida, mencionando sempre que o Senhor está conosco em todos os momentos. Se você está sendo perseguido pelos inimigos, você vai deitar, dormir, descansar. É isso que está escrito no Salmo 3. Se você estiver em situação de angústia, Deus vai trazer a alegria na sua vida. É o que diz o Salmo 4. Se você estiver com alguma doença, recebendo algum castigo por algum pecado que você cometeu, Deus vai estar com você, como diz o Salmo de número 6. Se você estiver se sentindo como se a sua oração não estivesse subindo, passando do teto, Deus ainda assim vai lhe trazer a salvação e você pode confiar nele. É o que diz o Salmo de número 13. Se você se deparar com pessoas que são muito fortes, que têm muitas ferramentas de guerra, você pode depositar plena confiança em Deus, porque Deus é que dá a vitória para a sua vida, mesmo que os seus inimigos tenham ferramentas de guerra. Diz isso no Salmo de número 20, que uns confiam em carros e cavalos, e nós, porém, fazemos menção do nome do nosso Deus. No Salmo 20 está escrito que uns caem, mas nós estamos de pé. Uns encurvam-se e caem, mas nós estamos de pé. Então alguns se curvam, mas eles não conseguem voltar a ficar de pé. Quando eles se curvam para cair. Mas nós, que estamos em Deus, podemos cair. Mas mesmo que nós estejamos caídos, o Senhor é que nos levanta. O Salmo 37 fala que um justo pode cair, mas o Senhor sempre o sustentará. O Salmo 37 fala que já fui moço, já fui velho, mas eu nunca vi um justo a mendigar o pão. O Salmo 34
fala que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então Deus ele coloca um anjo para dar o livramento. O Salmo 23 fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não me faltará amor, não me faltará saúde, não me faltará fé, não me faltará paciência, não me faltará provisão, não me faltará o pão de cada dia, não me faltará água, não me faltará vestes, não me faltará proteção, não me faltará segurança, não me faltará amparo. O Salmo 27, no versículo 10, fala que no dia em que o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. O Salmo 51 fala que se eu cometer algum pecado, por mais que seja grave, mas eu me arrepender, eu posso pedir a Deus, cria em mim um coração puro, e Ele vai criar um coração puro em mim. Se eu cometer o pecado da inveja, está escrito no Salmo 73, que Deus vai firmar o nosso passo e vai nos fazer entender que aquele que vive nessa terra longe de Deus, por mais que tenha muitos ganhos, muitos lucros, ele perece, ele passa como um vento nessa terra, como uma sombra. Mas aquele que permanece em Deus, ele alcança a vida eterna. Você pode estar perto da morte pensando, agora acabou. Mas o Salmo 90 fala que a nossa vida nessa terra é como uma erva, que nasce, floresce, seca-se e depois é recolhida e lançada nos fornos. Mas o Senhor é de geração em geração. Ele é de eternidade em eternidade. Para ele 1000 anos são como a vigília que passou. Então, aquele que está firme no Senhor herda a vida eterna. E mesmo quando nós estamos sendo perseguidos por aqueles que querem fazer o mal contra nós, o Salmo 140 fala que Deus é aquele que nos dá livramento. O Salmo 91 fala que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. O Salmo 121 fala que eu posso olhar para os montes, porque é do céu que vem o nosso socorro, e o nosso socorro vem de um Deus que nunca dorme. E no final do livro dos Salmos, nós lemos que devemos louvar ao Senhor com palmas, com cânticos, com instrumentos de cordas, com instrumentos de sopro, até que o Salmo 150 conclui: Louvai ao Senhor, todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, o livro de Salmos, ele é um livro que começa ensinando como ser bem-sucedido, passa por várias circunstâncias da vida, mostrando que Deus está sempre conosco. Quando pecamos, quando precisamos da ajuda dele, ele sempre nos ajuda e nós temos muitos motivos para louvá-lo. E ele completa, ele termina dizendo: Louve ao Senhor. E além disso, o livro de Salmos ele é um livro extenso. Ele é o maior livro da Bíblia. Ele tem 150 textos, são 150 salmos. Então, quando você começa a meditar nos salmos, você tem 150 dias de comunhão com Deus. Meditando 2 vezes por ano nos salmos, você tem 300 dias de relacionamento com Deus, todos os dias aprendendo algo novo. Se você estiver em situação de angústia, o Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o seu refúgio, ele é a sua fortaleza e ele é o socorro bem presente na hora da angústia. E o versículo 10 desse Salmo 46 fala assim: Aquietem-se, porque eu sou Deus, eu serei exaltado entre as nações. Então ele está dizendo no Salmo 46: Pode ficar calmo, porque eu estou contigo. Hoje nós vamos meditar no Salmo 139. O livro de Salmos, quando você fala no plural, ele fala sobre a coletânea, a reunião de todos os salmos. Quando você quer falar de um salmo específico, você fala no singular, salmo. E você nunca fala capítulo, porque o livro de Salmos não tem capítulos. Aqui na tela, essa Bíblia tem capítulo porque ela é uma Bíblia de estudo. Então, por uma questão didática, ele coloca capítulo 139.
mas o correto é dizer Salmo de número 139. Salmo tem números, ele não tem capítulos. Ou você pode dizer Salmo 139. O Salmo 139 é um salmo que fala sobre a onipotência de Deus. O que significa onipotência? Onipotência significa que ele tem toda a potência, que Deus ele tem todo o poder. E o Salmo 139 também fala a respeito da onipresença, que Deus está presente em todos os lugares. Vamos ler aqui o Salmo 139. Ele diz assim no versículo 1: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Então aqui fala a respeito de todo o poder de Deus. Ele tem o poder de saber o que se passa nos nossos pensamentos, o que se passa no nosso coração. Versículo 2: Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Não há como esconder os nossos pensamentos. Deus vê tudo que nós fazemos. Versículo 3: Cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Deus sabe tudo o que nós fazemos. Versículo 4: Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Antes de dobrarmos o joelho para falar com Ele, Ele já sabe o que vamos pedir. Mas então, por que Ele requer que eu e você façamos oração? Porque Ele quer ouvir que nós estamos respeitando Ele e levando as nossas causas a Ele como nosso Pai. Versículo 5: Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Então Deus ele está dizendo, ele nos cerca, ele nos protege. E o versículo 6: Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Então o versículo 6 ele está dizendo, saber disso, ciência significa ter o conhecimento. Saber disso, que o Senhor sabe os meus pensamentos, que o Senhor me sonda, que o Senhor sabe quando eu me levanto, quando eu me deito e conhece todos os meus caminhos, que sem que eu fale uma palavra, Ele já sabe o que eu estou pensando. Saber de tudo isso é muito maravilhoso para mim. É um conhecimento tão alto que eu não posso atingir. Então isso aqui mostra Deus tem todo o poder e um poder maravilhoso que nós somos limitados e não conseguimos atingir. Agora vem a segunda parte. Nós estamos usando essas cores de maneira proposital, intencional. Então, do versículo 1 até o versículo 6 está em laranja, porque essa é uma primeira parte que fala que Deus é onipotente, ele conhece, ele é onisciente, na verdade. Onisciente ele tem o conhecimento de todos os nossos pensamentos. Onisciente, ele sabe tudo o que se passa nos nossos pensamentos. Agora, vem a segunda parte do versículo 7 até o versículo 13, que mostra a onipresença de Deus. Então, a primeira parte é onisciência, a segunda parte é a onipresença. Veja que o que significa, ele está em todos os lugares, ele está presente em todos os lugares. Veja o versículo 7. Para onde me irei do teu Espírito? O Espírito em letra maiúscula significa o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? É uma pergunta. Tem como eu fugir da presença de Deus? Versículo 8: Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. O Seol é o lugar de sepultura. Então ele fala: se eu subir até o céu, o Senhor ali está. Se eu descer até a sepultura, se eu fizer no Seol a minha cama, se eu for para a sepultura, o Senhor também está ali. Versículo 9: Se tomar as asas da alva, as asas do amanhecer, se habitar nas extremidades do mar. Versículo 10: Até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Versículo 11: Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Deus, ele vê até onde estão as trevas. Versículo 12: Nem ainda as trevas me escondem de ti,
mas a noite resplandece como o dia. Para Deus, a noite é como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Versículo 13: Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Então ele está dizendo, foi Deus que me formou dentro do ventre da minha mãe e ele sabe tudo, ele está em todos os lugares. Ele é onipresente. Agora prosseguindo para o versículo 14. No 14, ele fala assim: Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Então, o versículo 14 eu coloquei em azul, porque ele é um versículo que fala assim: Eu vou louvar a Deus, porque Deus é onisciente, do versículo 1 até o versículo 6, ele conhece todos os meus pensamentos. Ele é onipresente, do versículo 7 até o versículo 13, ele está em todos os lugares. Então eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso eu fui formado. Então Deus, ele vai além. Ele já estava comigo desde quando eu fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Ou seja, eu vejo que Deus é maravilhoso e eu sei, ele é muito bem, ele é muito bom. Agora o versículo 15: Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto eu fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. 16: Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Deus escreveu antes que nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe, ele viu com os olhos dele toda a nossa história. Então Deus, ele conhece todas as coisas. Agora o versículo 17 com o 18. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles, a soma dos pensamentos de Deus. 18. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Agora vem o versículo 19 até o 22. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue. 20. Pois falam malvadamente contra ti e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. 21. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. 22. Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. Então ele fala aqui do 19 ao 22 que ele não tem nenhuma comunhão com os que odeiam a Deus, mas que ele os trata como pessoas que são maus, que não têm nenhuma comunhão com Deus. E ele termina dizendo: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. 24. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então ele termina pedindo que o Senhor me sonde, que o Senhor verifique o que existe no meu coração e que o Senhor me prove e que o Senhor conheça os meus pensamentos. E se tiver alguma coisa ruim no meu coração, que o Senhor me guie pelo caminho eterno, que o Senhor me guie para a vida eterna, que o Senhor me caminhe para a santidade, que o Senhor me caminhe para o caminho da correção. Agora que nós terminamos de ler o Salmo 139, nós vemos que esse salmo nos mostra que Deus é onisciente, significa que ele conhece todos os nossos pensamentos. A palavra oni significa tudo. Então, onisciente significa ele sabe tudo dos nossos pensamentos. Segundo, ele é onipresente. Ele está presente em todos os lugares. Terceiro, ele é onipotente, ele tem todo o poder, ele tem o poder de destruir os maus e tem o poder de nos dar vida eterna. Então, Salmo 139, ele fala dos três poderes de Deus. Deus é onisciente, ele é onipresente e ele é onipotente. Ele tem o poder de levar cada um de nós para o céu. Se você aceitar a Jesus agora, você vai receber o perdão dos seus pecados
e você vai herdar a vida eterna. Ele tem todo o poder de livrar-nos do pecado e nos dar a salvação. Então, para você receber a vida eterna, você deve receber a Jesus. Você deve crer que Ele é o Filho de Deus e fazer uma oração para recebê-lo. E você pode fazer isso agora. Faça essa oração comigo dizendo assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa todos os meus pecados, me recebe como teu filho ou como tua filha, me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o fim e escreve o meu nome no céu no livro da vida. Em nome de Jesus, amém. Essa oração que você fez agora comigo fez com que Jesus te perdoasse dos pecados, você agora recebeu a salvação da sua alma. Agora você é filho, agora você é filha de Deus e agora você recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo fala com cada um de nós, colocando no nosso coração um aperto quando estamos fazendo a coisa errada. E quando estamos indo para um caminho errado, ele nos tira a paz para nos dar um alerta. E quando você tem dúvida sobre o que fazer, você deve orar e pedir a Deus: me mostra o caminho. O Salmo 139, nesses versículos que estão na tela, o 23 e o 24, ele nos ensina como orar. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Daí o 24, e vê se há em mim algum caminho mau, e se houver, guia-me pelo caminho eterno. Quando você ora dessa forma, Deus ouve a sua oração e Ele fala com você, colocando direcionamento. Lendo o livro dos Salmos também, nós aprendemos a orar, nós aprendemos como orar. Então, por exemplo, o Salmo 23, quando fala assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso é uma oração. Você deve dizer: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos, ele me guia pelas veredas da justiça, ele me protege, ainda que eu esteja no vale da sombra da morte. Você deve orar os salmos em primeira pessoa. O salmo, orar em primeira pessoa é você ler o salmo e você repete para você mesmo, como tomando posse daquela oração. E Deus vai estar com você. Você não precisa orar para nenhum anjo, para nenhum santo, para nenhuma imagem. Jesus está vivo e você deve orar somente para Ele. Ele escuta a sua oração e traz a resposta para a sua vida. Procure uma igreja que pregue isso, que todas as orações devem ser exclusivamente feitas a Jesus. E não adore nenhum anjo, nenhum santo e nenhuma imagem, porque a Bíblia fala no Salmo 115 que as imagens têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, têm nariz, mas não cheiram, têm ouvidos, mas não ouvem, têm mãos, mas não apalpam e têm pés, mas não andam. Mas aqueles que confiam em Jesus recebem a resposta dele. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre grandemente. Amém.